Agora, Opa, boa noite, beleza? Tudo certo? tudo certo, Solonei. Inclusive, antes de começar a nossa live, eu queria deixar um abraço aqui pro teu amigo, pro meu amigo Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar, que o Sérgio Rocha gosta sempre de, quando te entrevista, quando bate papo contigo, ele sempre gosta de falar o meu primo Solonei Rocha da Silva. Então hoje eu quero dizer que também meu primo Solonei Rocha da Silva, porque eu também sou da Silva. Então tá tudo certo, tá tudo em casa, meu primo Solonei Rocha da Silva. Muito boa noite, Solonei. Tudo bem contigo? Boa noite, obrigado aí pelo convite. É, é super especial porque a maratona de Porto Alegre foi a minha primeira maratona, né? Lá em 2010, então espero que o pessoal curta aí, faça aquelas perguntas bacanas que sempre fazem. Bacana. Solnei, para a gente começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de começar contextualizando como é que foi, como é que a pessoa começou a correr, como é que foi a infância. Como é que foi a tua infância, Solnei? Foi uma infância muito ativa, uma infância que brincou bastante, correu bastante? Como é que foi essa tua infância? Foi muito ativa. Eu sempre brinquei muito na rua, né? Moro aqui em Penápolis, fiquei um tempo fora e voltei a morar novamente. Mudou pouca coisa da época que eu brincava para hoje. É, a gente sempre teve muita liberdade no interior, né? Então ainda continua um pouco nessa vibe aí. Infelizmente a gente está vivendo um momento que não está se podendo fazer mais tanta atividade ao ar livre, né? Com mais pessoas, vamos dizer assim, né? Atividade ao ar livre está acontecendo, mas sem muitas pessoas para estar brincando junto, que era o meu caso, né? Então a criançada hoje, infelizmente, está se vendo muito dentro de casa e se Deus quiser logo essa situação vai passar e o pessoal vai poder curtir novamente, como sempre foi. Bacana, bacana. E como é que a corrida de rua, a corrida entrou na tua vida? Como é que o esporte entrou na tua vida? Foi quando criança? Foi um pouquinho mais velho? Como é que aconteceu a tua entrada no atletismo, na corrida propriamente dita? No atletismo foi tarde. No atletismo eu comecei com 27 anos. Sempre pratiquei esporte, principalmente futebol e bike, né? Que o futebol em qualquer lugar que você vai tem. Muito dificilmente você passa em uma cidade pequena que não tem dois, três campos de futebol. Aqui não é diferente. Então, é o primeiro esporte. E, posteriormente, a bike, né? Para se locomover, como uma cidade pequena, uma cidade de cerca de 80 mil habitantes, até hoje ainda é muito utilizada a bicicleta como modo de transporte de um lado para o outro para ir trabalhar. Então, até hoje tem bastante. Hoje está muito em alta aqui a mountain bike. Então, sempre fui do Uhum. esporte, mas no atletismo eu comecei com 27 anos. Comecei a correr muito tarde. Comecei a correr já praticamente muitas pessoas com 27 anos já tá até encerrando a carreira, né? E eu comecei com 27 anos. Mas sempre aquela situação, né? Que quando você se dedica, você consegue almejar aí um futuro que às vezes você fica surpreso. E foi o que aconteceu comigo. Que bacana. Tu começou a correr em Penápolis mesmo ou foi em Bragança? Não, comecei aqui em Penápolis. E depois de alguns anos, lógico que comecei naquela forma bem de brincar mesmo, sem grandes pretensões, até por conta da idade que eu já tinha. E depois que eu fui para Bragança Paulista, mas em Bragança Paulista já era no alto rendimento, já era algo que eu já estava vendo como profissão, né? Não aquela situação de correr para curtir, que é o que eu vou fazer agora, a partir de agora, se Deus quiser, na hora que liberar, chega de pace 3 por mil, o 3 por mil fica pro Fredson aí que tá acompanhando aí, abração. É melhor agora eu ficar lá atrás, lá com o pessoal que realmente vai para curtir a vibe da corrida, que eu não podia fazer isso, né? Eu tinha as minhas obrigações com o clube, patrocinadores, e sempre tinha que estar em cima do pódio, né? Graças a Deus, como aconteceu aí na Maratona de Porto Alegre em 2010, já, né? Agora não, agora eu quero curtir, realmente eu quero
correr do lado do povo, escutando uma música, que a gente não pode também no alto rendimento, né? Até o fone Sim. de ouvido é proibido. Então, a partir de assim que a gente tiver liberado para a gente poder tá fazendo essas competições presencialmente com o velho normal, né? Não Uhum. esse novo normal, o velho normal. Eu acredito que vai ser muito legal porque eu vou voltar àquela época que eu comecei, né? Lá em meados de 2004, 2005, quando eu descobri a corrida de rua, que eu saía para correr sem ficar olhando no pace, né? No alto rendimento, não. No alto rendimento, a cada 30 segundos, 1 minuto, você tem que estar olhando o pace para não sair do ritmo. E já quando você vai brincar. Que bacana. E a tua primeira corrida de rua, ela foi numa fábrica, é isso? Na fábrica que você trabalhava? Ou vocês coletavam na fábrica? Como é que foi essa história, a primeira vez que tu disputou uma corrida de verdade? Foi intermédio de um amigo, se chama Adevaldo, e tem um apelido de Vadão aqui em Penápolis. E ele é muito fã de corrida de rua e infelizmente ele teve que parar por conta do calcânio dele, deu esporão. E eu acabei entrando nessa vibe por conta dele. E foi numa fábrica de couro. Eu trabalhava no mesmo setor que ele sempre me convidava e teve um dia que despertou curiosidade, né? Só jogava futebol, e acabei indo correr. E por acaso que começou tudo isso. Não foi nada premeditado, não foi algo que eu imaginei um dia acontecer. E acabou que eu entrei no mundo da corrida de uma forma bem satisfatória no meu modo de ver, que foi por conta de uma paixão de um amigo pela corrida, né? Então, não conhecia todas as pessoas que quando normalmente você fala, eu vou correr, mas vai correr do que de carro, né? Hoje não, que a internet já está muito difundida, né? Praticamente quase todas as pessoas têm acesso à rede social, então fica muito mais fácil das pessoas saberem como que é a corrida. Hoje tem-se maratonas pelo mundo aí que coloca 40, 50 mil pessoas dentro de uma maratona. Isso já não acontecia antigamente por conta da falta de informação, falta de acesso à internet. Então, hoje eu vejo que, trocando, né? Lógico, guardar as proporções, mas hoje fica muito mais fácil desse trocadilho acabar, né? Quando você fala em correr, a pessoa, pô, também quero ir. Exatamente, exatamente. Que bacana. E assim, eu vi algumas entrevistas tuas, eu li alguma coisa a teu respeito, e todas elas tu gosta bastante de frisar que antes de ser corredor, tu foi gari, tu foi coletor, né? Antes de tudo isso começar, tu sempre gosta de citar. Eu vi uma entrevista tua bem antiga, acho que de 2012, em que tu fala assim, eu gosto muito, eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto de sempre frisar essa profissão que tu teve antes de ser atleta profissional. E como é que foi essa transição do que tu chegou? Eu também vi numa entrevista que em 2008 tu competiu quase todo final de semana, jogava bola no sábado, saía para correr domingo. Como é que foi essa transição da prova do gari para a prova? Isso se deu rapidamente? Foi devagar? Foi depois que tu entrou na rede? Como é que foi essa transição? Olha, foi muito, a princípio, de alguma forma assim, normal, né? Que eu já jogava futebol, então já corria bastante. Esse amigo que me convidou a primeira vez foi exatamente por conta de ver eu jogando futebol, que eu corria muito. Às vezes eu jogava 4 tempos de 45 minutos, então já tinha uma predisposição, né, para longa distância. E depois acabou que eu entrei na coleta de lixo exatamente por conta disso, né? Eu já tenho uma predisposição. Antigamente a coleta de lixo que era um serviço-tarefa. Então o serviço-tarefa, quanto mais rápido você acaba, mais tempo você tem de descansar. Então antigamente a gente trabalhava num ritmo alucinante, era praticamente fazendo forte-leque a cada esquina, cada lixeira, né? Para poder ir embora mais rápido possível, para poder ter esse descanso.
Agora não mais, já está um pouco diferente a coleta de lixo aqui em Penápolis, mas continua o mesmo respeito, continua a mesma admiração. Alguns amigos, não todos, mas alguns da época que eu trabalham até hoje. Então é uma profissão que, pelas andanças que eu tive pelo mundo, foi praticamente 100% dos locais que eu passei, eu vi a coleta de lixo. Alguns países muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil. Então é um serviço de suma importância para qualquer sociedade, para qualquer ser humano, principalmente hoje, né, que a gente vê essa calamidade aí em questão de saúde. Imagina quantas doenças não teriam muito parecidas se não fosse a coleta de lixo. Então é um serviço que é complicado porque muitas das vezes é invisível, mas para a gente que conhece o trabalho muito a fundo, a gente sabe da importância. Infelizmente é um trabalho que é pouco valorizado, né? A nossa cultura deixa muito a desejar nesse sentido, né? Porque se é um serviço que o odor não é dos melhores, tem aquela situação de às vezes também a pessoa tá toda suada trabalhando, então não é um serviço de escritório e essa situação às vezes é levada por um lado que não é legal. Mas entre mortos e feridos, a gente está aí, guerreando igual eles na batalha todo dia. Não foi diferente quando eu saí da coleta de lixo. Bom, enfim, a coleta de lixo sempre vai fazer parte da minha vida e eu jamais vou ter nenhum tipo de vergonha, de receio de mencionar eles, porque realmente é minha história, né? Muitas pessoas falam, o cara fica de alguma forma querendo ou de alguma forma fica querendo se vangloriar ou algo dessa maneira. Imagina, longe disso. É que eu tenho orgulho de ter feito um serviço, que eu tenho orgulho de ter conhecido tantas pessoas. Vamos dar sequência aqui. Solonei, quando tu entrou, tu falou já dessa transição do gari para o corredor, e aí tu fez um teste na rede de atletismo, é isso? Uma equipe de atletismo que já não existe mais e que foi hoje acho que a CBAT é lá onde era o campo onde era a pista da rede, e tu fez um teste lá. Como é que foi essa tua entrada nessa equipe que já foi extinta? Cara, foi muito por acaso. Tem uma família tradicional aqui em Penápolis, família Moreira, e o médico ortopedista na época da rede de atletismo é dessa família. E o irmão mais velho dele ficou sabendo que eu estava correndo na região e acabou conversando com ele se não haveria possibilidade de eu fazer um teste. E aí eu peguei e fui, meio naquela de vai que dá certo, né? E no primeiro ano, que foi 2008, em 2008 eu não consegui passar no teste. Eu acabei tendo uma diarreia dias antes e essa diarreia não parava. E aí fui fazer o teste lógico, debilitado, né? Com vergonha também de ficar falando que estava passando por dificuldade. Fui pro teste e não me saí bem, um teste de 5.000. E aí depois no outro ano eu voltei novamente, né? E acabei passando, entre aspas, né? Que na verdade o teste que eu fiz de 3.000 não foi bom, né? Se o Fredson ainda tiver aí, ele vai saber que Tá ali. de longa distância, fazer um teste de 3.000 no ritmo de 2,58 não é legal. Bom, então foi bem essa situação, assim, foi meio que um tiro no escuro que eu dei, né? Meio naquela que tinha um ano de licença não remunerada, eu não estava ganhando nada da coleta de lixo. E eu arrisquei total. Eu falei, pô, de repente dá certo. E se eu conseguir, de repente, virar um atleta de alto rendimento, vai ser bacana. Mas foi muito naquela de, não tem nada a perder, entendeu? E aí acabou acontecendo tudo o que aconteceu. Bacana, bacana. Solonei, então, daí, tu começou a correr profissionalmente ali em 2008, 2009, e em 2010 tu já veio pra cá
e deu um show na maratona aqui, na Maratona Internacional de Porto Alegre. Como é que foi treinar para essa primeira maratona? Porque eu lembro, tá? Eu lembro na época que eu já trabalhava aqui com a maratona, e eu lembro que chegou a notícia. Eu não lembro se tu foi inscrito meio nos últimos dias ali de inscrição, como é que foi exatamente, mas lembro que chegou assim, e o que comentavam aqui era o seguinte: ó, tem um cara que tá vindo, o Solonei, ele vai ganhar a prova. Eu tenho ouvido muito bem desse cara, esse cara tá muito bem, é um cara novo, o cara tá começando agora, ele vai ganhar a prova, vai ganhar a prova. E tu veio aqui, correu 2h15 na estreia, 2h15:45, se não me falha a memória, e foi assim, assombrou todo mundo na hora, assim, todo mundo, aquele cara que, né, estreante em maratona, correu um tempo super bom, que há algum tempo já não se corria aqui em Porto Alegre. Então como é que foi essa estreia já com essa vitória de muita personalidade? Eu lembro da tua chegada até hoje, tu chegou vibrando muito, gritando, alucinado, assim, foi bem bacana mesmo, assim, te ver chegando aquele dia. Eu vou voltar só um pouquinho à história. Pode voltar, à vontade. O pessoal entender o porquê de tanta vibração também. Na virada do ano, eu comecei a treinar no alto rendimento em meados de outubro de 2009. Então, outubro, novembro e dezembro, com 3 meses de treino, eu fui o 5º colocado na 10K Pan-Americana no Rio de Janeiro, que hoje é eu atleta, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, o pessoal aí me corrige. Depois, eu fui o 2º brasileiro, foi 3 quenianos, o Damião e depois eu. Aí depois eu fui para Pampulha, eu fui o 9º colocado na Pampulha e o 4º brasileiro. E depois fui para São Silvestre. Corri, acho que eu fui o 4º brasileiro a chegar, ou o 3º brasileiro a chegar, algo assim. Eu acho que eu fiquei em 13º colocado na São Silvestre. E aí eu fiquei com uma esperança muito grande de receber um salário, porque eu não recebia nada. Eu estava a troco da alimentação e do centro de treinamento e deslocamento. Então eu não tinha salário, né? Porque eu tinha pedido licença não remunerada durante 1 ano da coleta de lixo. Então eu não tinha salário nenhum, estava ganhando 0. Tinha ajuda de 5 empresários daqui de Penápolis, com R$100 cada um. Então eu tinha que me virar com R$500. Não ganhava nada da corrida. E aí eu virou o ano, eu voltei para Penápolis para poder passar a família junto com a família, né, ao final do ano. E aí eu fiquei com muita esperança de que com essas colocações, nessas corridas já famosas, né, eu conseguisse um salário. E aí eu voltei da virada de ano com essa ideia de que iria dar certo, né, um salário. E para minha surpresa, me ofereceram R$500. E aí eu fiquei decepcionado na hora, sentei, comecei a chorar, porque existia a rede de atletismo, e o pessoal treinava lá, tudo criançada, garotos de 15, 16, 17 anos, não estava nessa situação de chefe de família, de ter que aguentar o perrengue de uma casa que não é fácil, com todas as dívidas que uma casa... E aconteceu isso, de R$500. Aí eu falei, pô, eu vou parar. Aí eu falei, não, eu já tô aqui e tô com licença até o meio do ano. Então eu vou arriscar, já que eu tô nessa situação, eu vou arriscar, porque eu ganhava R$1.000 como coletor de lixo na época e mais uma cesta básica boa. E na época era só eu e minha esposa, então dá para viver tranquilo aqui na cidade de Penápolis, não é uma cidade que tem um custo de vida alto. E aí nessa história toda, eu fui arriscar ficar até o meio do ano. E fiz um teste no laboratório, e nesse teste laboratório, um ergo espirometro, deu que eu tinha uma grande porcentagem de chance de eu ser um bom maratonista. E aí eu fui para a Maratona de Porto Alegre, treinei para a Maratona de Porto Alegre e fui estrear na Maratona de Porto Alegre. E logo no 7º quilômetro, 8º quilômetro, se eu não me engano, eu já estava liderando. Se eu não estou enganado, o Claudir aí, conterrâneo de vocês, campeão também, né, acho que da Maratona de São Paulo também. Também. Fora da curva, todo mundo deve te conhecer muito bem. E
Aí eu olhei do lado e falei, putz, eu tô com uns 2, 3 caras aqui que tá num ritmo mais ou menos, vou dar uma apertadinha. E aí apertei um pouco o ritmo e eu fiquei, né? Tava, se eu não tô enganado, que eu recordo bem, assim, era o Claudir e o Adriano Bastos, que tinha uma referência boa já, né? E aí eu dei uma apertada, fiquei sozinho. Praticamente eu liderei desde o quilômetro 10, vai, até os 42, 195. E fiquei com muito medo, por ser a primeira prova, né? A primeira estreia em maratona. A maioria do pessoal faz aquele terror psicológico, a maratona é isso, a maratona é aquilo. E eu tinha me preparado muito bem para correr aí, né? Até o meu parceiro de quarta aí, o Tião aí que tá assistindo a gente, o Ninja, foi a minha primeira maratona, foi com o Tião, de parceiro de quarto. Deu sorte. Depois das maratonas que eu ganhei aqui no Brasil, ele também tava. E, e aí, nessa situação toda, eu fiquei com muito medo. E eu tirei o pé. Eu reduzi o ritmo, principalmente no finalzinho, que já estava doendo meu pé. Né? Eu não era patrocinado pela ASICS ainda, em 2010, na maratona. E eu corri com o Hyper Speed, se eu não estou enganado, acho que o modelo de número 2. Agora ele voltou, o Hyper Speed. E eu peguei ele faltando uma semana, cara. Eu só faltava dormir com o tênis. E aí eu não sei se foi por conta dessa situação de eu ter pegado ele uma semana antes da prova, eu senti muita dor no pé no finalzinho, que é algo normal também, né, por conta da distância. Mas eu reduzi eu já tava com medo do ritmo, né, de eu quebrar no final. Porque todo mundo falava, pô, se tu quebrar, cara, vai ser muito difícil você terminar, né? Então você segura o ritmo, e aí eu fui segurando o ritmo, já estava liderando, já uma larga diferença do segundo colocado, principalmente ali, acho que na hora que passa ali na beira do rio ali, né, que acho que já voltando, já acho que é finalzinho, se eu não estou enganado, eu já estava com bastante dor muscular, né, normal também na maratona, sempre acontece essa situação, e tinha esse agravante do meu pé, né, por conta que o Hyper Speed ele é bem fininho, né? Na verdade é um tênis que na época era para 5 e 10 e eu coloquei para maratona. Então eu sempre gostei de tênis de perfil baixo, né? Do drop bem baixo. E aí eu não sei se foi por conta de todas essas situações, né? De ter ficado com medo do ritmo, de ter colocado o Hyper Speed poucos dias, uma semana só de uso de tênis e já fui para a prova. Mas só que não tinha outra situação, eu tinha que usar ele porque eu estava sem. Era aquela situação de quem não é patrocinado vai entender bem isso daí, que tipo, não é esse, pronto, acabou, vai descalço, né? Não tem outra solução. E graças a Deus terminei em primeiro colocado com um tempo que já fazia um bom tempo que o brasileiro não fazia dentro do Brasil, né? E eu acho que é uma das grandes marcas da maratona de Porto Alegre. E mesmo com esse medo, com esse receio, eu ainda consegui fazer um tempo, vamos dizer assim, razoável. Se for colocar dentro do território brasileiro até hoje, até nos dias de hoje, 2h15, você está no pódio de todas as maratonas. Ou ganha, né? Exatamente. Sabe que, inclusive, depois de 2000, eu estava olhando, enquanto tu falava, eu estava procurando. Depois de 2010, tá? O melhor tempo de vitória aqui em Porto Alegre foi com o Biratã José dos Santos em 2014 com 2:16:22. E antes da tua 2:15 tinha sido... O Claudir tinha feito 2:15:52, um pouquinho pior. E melhor só o William Musioc em 2000, 10 anos antes. Então foi uma das marcas assim expressivas, e o do William Musioc é a segunda marca mais rápida aqui da maratona. Então tu deve ser a terceira marca mais rápida da maratona. Então, o Valmir Carvalho 2:15 também é. E com todas essas situações que muita gente não conhece, né? A gente não fica mostrando muito esse outro lado, né, da moeda, da dificuldade que o atleta passa até chegar ali. Porque normalmente quer, né, ali na hora que o Tião tá tirando a foto ali com o cheque, né? Normalmente é isso que passa pro pessoal, é o que o pessoal vê, mas antes de chegar nessa fase aí, a gente rala demais e às vezes você vai pra prova
não foi só na Maratona de Porto Alegre que eu passei dificuldade, na Maratona de São Paulo também, eu corri em 2012, eu corri com fascite plantar, quase que não terminei a prova. Então, sempre tem algumas situações que o pessoal pouco sabe, né? Ainda bem que tem essas lives aí pra gente contar essas histórias. Exatamente. E assim, daí tu ganha a maratona aqui em Porto Alegre em 2010 e logo na sequência, acho que em 2011, tu tem a tua primeira convocação para a seleção brasileira para disputar um sul-americano de cross. Foi a tua estreia na Exato. seleção? Foi. Assim, Porto Alegre me deu muita sorte. Ainda quero voltar aí para brincar de correr agora, né? Não correr. Que eu consegui o patrocínio da ASICS aí na Maratona de Porto Alegre. Foi por conta da Maratona de Porto Alegre que eu entrei na ASICS, estou até hoje. O Joca, que é um gaúcho também, juntamente com o ex-presidente Giovanni Decker, levaram eu e a Michele, que foi a campeã Sim. também No feminino. E até hoje eu tô na ASICS, então, pô, deu muita sorte aí, a Maratona de Porto Alegre me impulsionou para o mercado esportivo, vamos dizer assim, e também já ficou aquela situação de querer colocar o pé na seleção. E aí já logo na primeira participação sul-americana no Paraguai, em Assunção, eu fui o campeão. Já tinha alguns atletas já de altíssimo nome, o Joilson, corredor especialista em 5.000 metros, o Ederson, que agora está correndo maratona também, né? Campeão, se eu não estou enganado, acho que da última edição da Pampulha. Bom, o Ederson campeão pan-americano. Pan-americano também, tá em evidência aí, então o pessoal conhece bem. O Israel, que infelizmente faleceu, então o Gladson, então tem alguns passos que eu dei, principalmente assim na estreia na seleção brasileira, que foi de uma forma assim muito gratificante em saber que eu já estava correndo com esses atletas e sendo campeão sul-americano sempre é um título de realmente ficar no currículo, né? Pena que são poucas as provas aqui no Brasil que é mais rústica assim, estilo cross-country, né? O ano passado eu conversei com o Emerson Zerben, o Emerson Zerben foi o cara do cross-country, eu acho, aqui no Brasil, foi um dos maiores corredores de cross-country. Ele falou, realmente, ele ia para a Europa para competir nesse tipo de prova, porque aqui no Brasil realmente ela é bem pouco valorizada, né? Na Europa ela é muito valorizada. E aí, logo depois da tua vitória no Sul-Americano, tu subiu um degrauzinho pro Pan-Americano já em 2011 em Guadalajara, na maratona também, que acredito que foi, se não a tua melhor marca, uma das tuas melhores marcas da vida lá no Pan de Guadalajara, né? Foi uma das melhores. A melhor foi na Itália, em 2011, antes, né, que foi o índice para o Pan-Americano. Uhum. E no Pan-Americano eu consegui fazer um resultado, mas também estava com receio, né, porque Guadalajara tem um pouco de altitude, então fiquei meio que preservando, e aí na hora que eu já saí aqui naquela situação de ser campeão mesmo, né, ou é tudo ou nada. Eu sempre tive muito essa questão de acabar desobedecendo, entre aspas, né, lógico que eu sabia da minha condição, por isso que eu fazia isso, de às vezes sair antes do combinado com o treinador, e acabou que sempre deu certo. Pouquíssimas vezes assim que eu me senti muito bem na prova, eu falei, pô, eu consigo imprimir um ritmo mais forte. Não aconteceu, lógico que dentro de 42 km você vai passar altos e baixos, mesmo você estando super preparado, mas você tem uma cabeça boa de saber que você está num nível que você consegue segurar mais o ritmo, é muito positivo, não só da parte mental, mas de você saber que você vai olhar do lado, você vai estar do lado de um atleta tão bom quanto você, e você consegue imprimir um ritmo mais forte. Bacana, sensacional. Esse Pan-Americano eu lembro também, eu estava assistindo ao vivo quando tu ganhou, e acho que a Adriana ganhou no feminino também, né? Lá no Pan de Guadalajara. Foi uma prova realmente, tava bem calor, tava uma prova bem dura mesmo. E aí depois, 2011, 2012, tu ganha a primeira vez em São Paulo.
Sim, mais uma história aí que o Ninja tá assistindo aí que ele vai dar risada, dar um super abraço lá na chegada. Tem essa foto até hoje que a Fernanda Paradiso tirou, desse retratou esse momento especial. É, foi algo muito sacrificante do lado psicológico, porque eu não tinha conseguido ir em Londres, né? Na verdade, eu consegui. Eu não consegui a colocação, né? Era só 3 brasileiros que representavam o Brasil na Olimpíadas e eu fiquei na 5ª colocação. Voltou. Tava na Maratona de São Paulo. Inclusive o Fredson falou aqui, ó, o monstro da Maratona de São Paulo. Solonei sempre foi dedicado, diz o Gilmar Batista aqui também. Gilmar daqui do lado, pô, é cara que me viu começar no atletismo, mora aqui numa cidade chamada Birigui, que é do ladinho aqui. Tô cheio de parceiro aqui, o João, de lá de Cosmópolis, Tião, Fredson, o Celso Henrique aqui também, aluno que eu dou assessoria online, pô, só pessoas do bem aí acompanhando. Que bacana, que bacana. Isso é o mais legal do esporte, é essas amizades que a gente acaba construindo no passar dos anos. E agora, depois a gente vai falar da tua aposentadoria como atleta profissional e também da tua assessoria. Mas segue com São Paulo, depois da foto com o Tião Ah, lá, sim. da Maratona de São E, Paulo. e aí eu tava frustrado, cara, com a maratona, né? Porque eu não imaginava que eu ia ficar fora da Olimpíadas pelo que eu tava treinando, né? Eu fiquei praticamente uns 45 dias treinando na altitude lá em Paipa, na Colômbia, e tava treinando muito bem, tava treinando bem. Aí fui pra Maratona de Londres com aquele sentido de, pô, eu vou estar dentro, eu vou entrar, eu vou com toda certeza eu vou conseguir ficar entre os 3, né? Que eu, se não estou enganado, a linha de corte foi 2:12 e 20, algo assim, que acho que foi o Frank que conseguiu fazer essa marca. E acabou que eu fiquei ficando de fora. E aí eu passo para curar a ferida, eu resolvi entrar na Maratona de São Paulo, mesmo meio lesionado, voltei da Maratona de Londres com uma lesão na panturrilha. Aí fiquei fazendo o tratamento, voltei para Penados para pegar aquele ar bom, né? Que você sempre, nas maiores dificuldades, eu sempre voltei para Penápolis, sempre poder, de alguma forma, sentir aquela energia boa. E aí fui para a Maratona de São Paulo com facite e tudo, e só não quebrei o recorde do Vanderlei. Bom, eu acredito que eu iria quebrar, eu estava até o 36 quilômetros, eu estava quebrando, mas só que ninguém me avisou. Eu não sabia. E aí eu fiquei naquelas do túnel, de você ter que sair no do jockey e tudo mais, eu fiquei com medo de quebrar, né? Porque todo mundo falava, ó, na hora que você entrar no túnel vai ser difícil e tal, então dá uma segurada. E eu segurava mesmo, eu tava correndo ali perto de 20 por hora, a 3 por mil, 3 e pouco por mil, eu dava aquela segurada e ia para 14, 15 por hora. Né? Então, eu perdia muito tempo fazendo isso aí, né? E depois para você recuperar o ritmo também é uma complicação. E graças a Deus deu tudo certo. Cheguei com muita vantagem do segundo colocado, que foi um queniano, em 2012. E depois veio aquele sentimento, né, de que mesmo com tudo que aconteceu, após quase um mês, 2 meses, eu acho que eu já tinha passado do índice, né, dos Jogos de Londres, eu ainda consegui fazer 2:12 na Maratona de São Paulo, ou seja, Sim. eu tinha totais condições de ter representado o Brasil em Londres, mas aconteceu no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E foi nessa Maratona de São Paulo, se não estou enganado, acho que foi nessa Maratona de São Paulo, que a ASICS lança logo depois da prova, lança a campanha publicitária, né? #SoloRei. Foi ali que surgiu, foi logo depois dessa Maratona de São Paulo. Inclusive, eu tô com ela aberta aqui na minha frente, está escrito assim: uma homenagem da ASICS ao seu atleta Solonei da Silva Rocha, um ex-coletor de lixo que fez história vencendo a Maratona Internacional de São Paulo. Eu lembro de receber, eu tô arrepiado agora de lembrar, tá? Eu sou apaixonado por esse esporte, então essas coisas me emocionam de verdade, assim. E eu lembro de receber a contrarrelógio, né, daquele mês, na resposta à tua vitória da Maratona de São Paulo, com esse pôster que eu fico questão de procurar agora de novo, com o SoloRei, que eu acho que foi uma homenagem justa, merecidíssima, por tudo isso que tu contou. A ASICS provavelmente sabia de todas essas tuas dificuldades, essa tua ânsia por vitória, então
nada mais justo do que essa campanha maravilhosa que eles fizeram para te homenagear depois da prova. Cara, eu há pouco tempo atrás, né, quando eu anunciei, eu pedi uma reunião com a gerência da ASICS e para comunicar, né, sobre a minha parada no alto rendimento, que eu não iria mais competir, que agora eu iria trabalhar na área que eu me formei, educação física, e que as lesões já chegaram e tudo mais, enfim. E é um amor diferente, assim. Eu não me vejo representando outra empresa, outra família, que a gente costuma dizer, né? Porque são tantas situações que eu passei com a ASICS, desde o dia que eu venci aí a Maratona de Porto Alegre, que o Joca fez o convite. O meu contrato foi rasgado 3, 4 vezes. O Giovanni Decker, que na época era o presidente da ASICS, que é daí do Rio Grande também, rasgou assim na minha frente, cara, de uma forma que o Fredson deve de saber muito bem, porque ele tá aí com ele agora, de eu olhar assim e falar, cara, esses caras, não sei, eles são meio pancada, porque uma vez que você assina o contrato, bom, você sabe disso porque você deve de negociar aí, você tem grandes empresas aí junto com você na Maratona de Porto Alegre, e você também deve de conhecer o Giovanni, que eu acho que está junto com vocês, né? E eu olhava para aquilo e falava, pô, não é assim que funciona dentro de uma empresa, né? Normalmente o atleta, ele assina um contrato ali e depois tchau e benção. Infelizmente, é uma cultura que ainda existe aqui dentro do nosso país de que o atleta ele é na hora do holofote, depois daquilo ali acabou. E a partir do momento que eu vi que eu estava sendo tratado de uma forma muito única, no sentido de ser humano mesmo, sabe? De falar, pô, o cara merece, o cara merece, o cara merece, o cara tá se dedicando, ele merece. Então não era só vir aqui e vestir a camisa, entendeu? E não é, né, na verdade. Sim. E quando eu ganhei a maratona de São Paulo e eles fizeram isso, cara, pô, eu fui às nuvens assim. E é portanto que até hoje eu lancei minha marca, né, meu logo, e eu coloquei lá uma coroinha que é referência a esse dia. Muitas pessoas, alguns atletas aí, né? Pô, o cara se acha em falar que é rei, rei do quê? O cara, né? Quem que é o cara no cenário internacional e não sei o quê? Porque para muita gente você tem que ser campeão olímpico para você poder falar oi, né? E eu não, cara, é uma referência a esse dia. É uma referência ao que a ASICS fez, né? De chegar e colocar numa capa de um jornal conceituadíssimo, né, de expressão internacional, vamos dizer assim, por que não? Uma homenagem ao atleta dela que fez referência também à coleta de lixo, que, putz, para mim foi sensacional, cara, eles valorizarem eu dessa forma, entendeu? E aí eu peguei no meu logo que eu tenho aí, se vocês fuçarem depois no Instagram aí, vocês vão ver qual que é o meu logo. Eu coloquei ali a coroinha de rei exatamente por conta dessa homenagem que eles fizeram. Que demais, ou que seja, sensacional. vai estar comigo aí pelo resto da minha vida essa situação. Sensacional. Me apostei da hashtag SoloRei. Sensacional. O Fredson, inclusive, ele conversou com a gente aqui já na live há umas 4 semanas atrás, eu acho. Ele foi o primeiro ou segundo episódio, e a gente bateu um papo e ele falou justamente dessa diferença que tu citou agora do amor que, por exemplo, o povo americano tem pelo atleta, que aqui no Brasil, às vezes, tu não consegue ter essa dimensão que tem um atleta americano. Ele contou várias histórias, foi sensacional a nossa live. Depois, o pessoal que também quiser assistir, ela está disponível aqui no nosso feed aqui. Mas, assim, essa diferença que tu citou agora, tipo assim, o cara tem que ser campeão olímpico para ser valorizado. E não, eles pegaram e te valorizaram aqui dentro, com uma vitória que foi muito bonita, que foi muito legal. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo. A gente sofre muito, né, cara? O atleta de alto rendimento, ele é visto como máquina, né? Ele não é visto como um ser humano. E, cara, a gente sofre tanto ou mais do que qualquer pessoa que... Eu sempre enalteci muito aquele atleta amador
que levanta às 5 horas da manhã. Para mim, ele é o grande atleta, com todo o respeito, né, aos grandes atletas, medalhistas olímpicos, recordistas do mundo. Mas para mim é porque eu vim disso daí, eu sei qual que é a dificuldade, né? Eu não comecei lá em cima. Só que lá em cima a dificuldade é igual ou maior, cara. Porque você depende exclusivamente do seu corpo. Qualquer coisa que você faz fora da linha, você vai realmente pagar muito caro por isso. Então, esse valor que o americano tem, o europeu tem, a gente está muito longe disso. A gente está anos-luz da gente ter esse reconhecimento. O Fredson é um privilegiado total, né, de viver intensamente esse outro lado da moeda, né, de saber o quanto que ele tem valor. É um cara aí que a gente andou conversando, é um cara que com toda certeza a gente vai ter altas parcerias junto ainda. E eu acredito que essa filosofia vai ser muito difícil de quebrar esse paradigma que existe aqui dentro do Brasil, que é uma situação que são poucos empresários também que vê o atleta, né, dessa maneira, né? Pô, agora eu vou ter que mandar um abraço aqui, ó, pro Fábio. Fábio, meu professor da faculdade aí, ó. Ele, pô, a maioria das coisas que eu aprendi a amar de marketing foi com ele. Não só ele, JP lá de Bragança também, várias pessoas aí, Ricardinho. Então, essa situação, cara, de valorização, a gente perde muito com isso daí, porque se você não me valoriza, eu não consigo valorizar seu evento. E se você me valoriza, eu valorizo seu evento. Você vê como que a moeda, ela tem duas caras e o peso é o mesmo. Não pense que é a organização. Pô, a organização, eu sei que o atleta de alto rendimento, muito dificilmente ele vai devolver o que vamos colocar assim, né? O corredor, o povão, né? Que o pessoal fala, vai conseguir devolver em termos financeiros. Mas só que o atleta de alto rendimento também tem o seu valor. E o Sim, povo total. americano, eles gastam muito, muito para trazer o pessoal do mundo inteiro para colocar lá. Vamos pegar aí, Boston, por exemplo. Tem aí 2 milhões, o Fredson que me corrige aí, que ele deve saber os números exatos. Corri em 2016 lá e é algo fora da curva. O pessoal coloca o sofá de casa na rua para assistir o pessoal correndo. Então, Exatamente. é uma valorização que, infelizmente, a gente está muito longe daqui. Cabe a nós, eu, como profissional da área de educação física, você aí, como não sei qual que é a sua Também profissional de profissão. educação física também. Então, meus sentimentos, vamos continuar na batalha. E a gente mudando isso daí aos poucos, mas é uma guerra que tá muito difícil de acabar. Solonei, assim, ó, eu não quero tomar teu tempo também, a gente teve várias quedas Não, aqui, imagina. eu não sei como é que tá teu tempo, mas assim, tá muito bom o papo, tá? Se tu puder, a gente tem muita coisa para falar em relação a, por exemplo, tu gostando demais de falar contigo, embora a gente teve alguns pequenos cortezinhos aí, mas assim, eu queria saber, eu não sei se tu ainda é, eu não tenho essa informação se tu ainda é, se tu não é mais atleta do Exército, e tu foi campeão da maratona no Suriname, no Mundial Militar também, né? Em 2013, logo depois da Maratona de São Paulo. Bom, ninguém pode falar que eu não sou campeão mundial. Eu sou. Infelizmente é algo que é o programa de alto rendimento dentro das Forças Armadas, a princípio Exército e Marinha, e agora a Força Aérea também tem. Tem muitos atletas que só não pararam de competir por conta das Forças Armadas. Essa é a grande realidade. Principalmente pelo suporte, né, que eles conseguem dar para o atleta poder treinar e até em termos de parte fisiológica, tem laboratório. Bom, a base que eu pertencia era a CDE, Comissão do Desporto do Exército, lá no Rio de Janeiro, coladinho ao Pão de Açúcar. Tem uma pista de nível internacional, profissionais gabaritados, escola de educação física lá dentro, que está aí, acho que talvez você não saberia dessas respostas, mas eu vou falar que a primeira escola de educação física dentro do Brasil é lá,
Então, tenho a educação física muito dentro, né, da veia. E o programa de alto rendimento veio a contemplar aqueles militares que não são de carreira, que são temporários. Por que temporário? O programa dura 8 anos. Então, eu entrei em 2013 e saí agora no começo do ano. Uhum. Então, eu não pertenço mais ao Exército, apesar de uma vez verde-oliva, sempre verde-oliva, não tem jeito. A gente aprende a amar a farda de uma forma só realmente quem veste para saber o significado de uma farda. E os profissionais que entram lá do alto rendimento tem esse período de 8 anos. Então eu cumpri meus 8 anos, fui licenciado agora no início do ano, não pertenço mais ao Exército, infelizmente, apesar de sempre pertencer, né? Eu só Sim. não vou competir defendendo porque tem toda aquela situação, né, de você realmente estar lá formalmente, né, formalmente. E aí, como eu já estava já prevendo essa situação de sair do Exército, de já não ter mais o soldo, que é a remuneração, já não ter mais Bolsa Atleta, que também era uma remuneração que eu tinha, as competições, pouco ou muito, você consegue tirar, né? Vocês aí também valorizam essa situação do atleta poder ganhar uma grana para se manter. Acabou que eu fiquei com praticamente zero no caixa. Então, dessa situação toda aí, o que fica é esses legados de eu ter conseguido ser campeão mundial militar no Suriname, eu fui bicampeão mundial de 1 a 10 milhas que acontece lá em Washington. Uhum. Talvez o Fredson aí vai poder dar algum comentário sobre, que é uma corrida fantástica. Do lado do Pentágono na largada, tem um tiro de canhão na largada, vários militares correndo junto com o pessoal civil. Eu fui bicampeão e vestindo a farda verde-oliva, a gente subiu no pódio com a bandeira do Brasil. Bom, para quem não entende muito de militarismo, imagina o exército americano sendo derrotado pelo brasileiro, mesmo que seja numa corrida de rua, dentro dos Estados Unidos, lá no Pentágono. É algo assim que o pessoal, o coronel que estava junto com a gente, nossa, ele quase invadiu, quase pulou o gradil para comemorar, de tanto que eles vibravam. Então, são situações que aconteceu durante a minha carreira, que tem muita história, né? Lógico que a gente dá aqueles cortes, mas aconteceu muita coisa boa, muita coisa boa. Eu tô aqui na página da Army 10 Miller, o nome Yes. da prova, que é a segunda maior corrida de 10 milhas, a segunda maior 10 milhas dos Estados Unidos. Então é uma prova desde 1985 ela acontece, então é uma prova muito famosa nos Estados Unidos, assim, é uma prova fortíssima. E tem algo bem atípico assim pra gente, né, que estava muito acostumado com o mundo civil, que após a corrida, a entrega da medalha é numa feira de arma que acontece lá em Washington. Então, essa situação acaba que você vai receber e ser aplaudido por comandantes do mundo inteiro que vai lá negociar armamento para o seu exército. Então, na hora que chama o exército brasileiro, já está o mundo inteiro lá, já. Literalmente o mundo todo, da parte militar, lógico, né, que é uma feira de arma, do segmento militar, que todo mundo levanta, você levanta, vai lá, recebe. Então tem toda aquela honraria que é costume, que já é tradição do meio militar, algo assim que realmente a gente, na hora que começa a lembrar assim, é nostalgia pura. Que bacana. Não, mandar um abraço aí. Mandar um abraço pro meu irmão aqui, ó, que ele tá pedindo detalhes que eu não posso contar aqui, o Caio. Eu não posso. Se eu contar, eu vou acabar sem os 10% do meu salário. Sensacional. E aí teve em 2013, depois de ser campeão. Foi antes ou depois de ser campeão mundial militar? Tu foi pro Mundial de Atletismo em Moscou, que foi aquela chegada maravilhosa de mão dada com o Paulo Paula. Exato, cara. Uma das grandes façanhas que eu tive dentro da minha carreira. Eu me arrependo, assim, de não ter arriscado, cara, de não ter escutado
o meu interior, como foi no Pan-Americano, como foi também na Maratona de São Paulo em 2012, que eu queria ter arriscado tudo ou nada, cara. Eu tava ali no quilômetro 33, tava eu, acho que uns 3 ou 4 africanos, por aí, mais um japonês, ou seja, deveria de ter menos de 10 atletas ali no bloco ali da frente, ali correndo por volta do quilômetro 33. E acabou que eu resolvi tirar um pouquinho o pé pela segurança com medo de quebrar, porque a gente estava muito bem colocado, estava top 10 no campeonato mundial. Você olhava do lado, 90% era africano, né? E sabe, tava o campeão, o último campeão olímpico, estava correndo do lado. Então você fica meio com receio, né? Mas eu me arrependo, cara, de não ter tentado, de repente, ter conseguido ser um medalhista num campeonato mundial civil, né? Porque só o Luiz Antônio conseguiu fazer essa façanha até hoje, ninguém mais. Ou seja, tantos corredores bons que a gente já teve e vai ter, né? Somente um atleta que, diga-se de passagem, uma pessoa fantástica. O Fredson me perguntou aí como que faz para correr 2:10. Ô Fredson, eu não vou conseguir te falar, sabe? Porque uma que eu não consegui e outra porque eu sempre perguntei pro Luiz Antônio, ele falava para mim que é treino, então eu vou nessa, é treino, cara. O Luiz Antônio é uma pessoa fantástica, ele sempre marca presença aqui com os quenianos aqui em Porto Alegre, já ganhou várias vezes com os quenianos aqui em Porto Alegre também, então é uma pessoa sensacional, sensacional. E um atleta, nem falar como ele foi como atleta, não tem nem como a gente começar a falar aqui. Solonei, e aí 2013 foi tu acabou de contar dos mundiais, né, do mundial, tu foi também campeão do sul-americano no 10.000, que é uma prova que não era tua especialidade, em 2013, e aí chegamos na Maratona Olímpica do Rio. Tu chegou com a bandeira do Brasil, 2:22, se não me engano, chegou festejando bastante. Como é que é a sensação de correr uma maratona no teu país, representando o teu país no maior evento esportivo da face da Terra? Eu não sei se o Caio ainda está assistindo aí, que me mandou agora há pouco aí para eu contar mais detalhes. Cara, ele é um irmãozão meu, né? Entra na minha casa sem pedir licença. Tem muitos detalhes assim que eu nunca contei, principalmente de lado de dificuldade, e foi um misto de grandes situações, né? Primeiro, se tornar um atleta olímpico, né? Uma vez olímpico, sempre olímpico. Não tem esse título, ninguém tira, né? Tá aí o Caio. E eu vou conta um detalhe aí que não faça eu perder 10%, senão você vai ter que pagar 20%, hein? Conta aí no comentário aí. E nessa situação toda de preparação para Olimpíadas, tudo mais, você fica com sempre aquele gostinho de querer ser um atleta, né, olímpico, que na verdade, eu não sei se o Fredson tem essa mesma visão, né, que está aí do alto rendimento, mas a gente vê como algo assim que é muito top, é trilegal. Quando você chega lá, cara, você fala assim, pô, eu tô no meio da nata do mundo que é só dentro de 4 em 4 anos que se reúne, cara. Então é algo fora da realidade. Muitas das vezes você acorda pensando e vai dormir pensando nisso, principalmente às vésperas, né, dos jogos, que fica mais à flor da pele, mas só que na verdade você trabalha o ano inteiro, os 4 anos pensando nessa situação, e o meu resultado foi muito ruim. Eu, com todo respeito, até um tempinho atrás, quando eu estava treinando no alto rendimento, 2:22 eu fazia no treino. Eu saía, colocava o tênis no pé e ia fazer 2:22. Então eu cansei de fazer longo lá na Colômbia, treinando, visando os Jogos Olímpicos no ritmo de 3:30, com 2.500 metros de altitude. Então eu consegui fazer uma preparação muito boa, mas só que o resultado foi fora de cogitação. Não foi nada que, com todo respeito a quem tem 2:22, mas eu estava treinando para fazer um baita resultado, ficar entre os 10 melhores. E
Depois de tudo esse acontecimento aí o Caio deixou aí no comentário o que aconteceu um pouco. Eu tava lendo. Essa daí não vai tirar meus 10%. Eu vou deixar esse comentário aí. Não vou denunciar, não. Pô, são grandes situações que aconteceu na Olimpíadas, muitas situações aconteceram. Até hoje eu ainda passo alguns flashes pela cabeça, às vezes, né? Principalmente agora que a Olimpíada tá em evidência, né? Todo mundo tá falando dos jogos, mesmo que vai ser um jogos muito atípico, né? Praticamente fechado para todo mundo. Até mesmo os atletas cheios de restrições e tudo mais. Eu sigo um cara daí de Porto Alegre aí que faz tatu que chama Samurai. Qualquer hora eu vou aí. Se eu for correr, de repente eu faço o, o, o símbolo olímpico aí com ele. Eu posso contar que tu iria correr em 2019, em 2020? Então, cara, tem essa outra história. Vou bem lembrado, já tava me esquecendo. Eu tô um senhor, né? Eu tô um idoso, eu não vou tirar aqui que é cheio de cabelo branco. Pô, verdade. A minha estratégia iria ser correr as 3 maiores, na minha humilde opinião, aqui dentro do Brasil. Então, São Paulo, Porto Alegre e Rio. Eu queria fazer as 3 antes de eu parar. Já não estava pensando mais em Jogos Olímpicos. Eu queria consolidar o meu nome aqui dentro e de uma forma bem diferente. De repente, ganhando aí, não tem a tríplice coroa no futebol, Exatamente. de repente fazendo essa trinca aí de maratona. Mas, infelizmente, eu já vinha sofrendo muito com lesão. O corpo... Eu comecei muito tarde, né? Eu comecei com 27 anos e o corpo já não estava regenerando da mesma maneira. E mesmo que você se cuide, mesmo que você tome suplementação, durma cedo, descanse certinho, chega uma hora que você já bateu tanto no seu corpo. Eu tô cheio de sequela. Hoje eu não posso treinar 4 dias seguidos corrida que já começa a doer meu pé. Tive que fazer cirurgia no calcanhar, que deu esporão. Graças a Deus ficou 100%, não sinto nada, mas trocando em miúdos, chega uma hora que o corpo fala, ó, cara, você absorveu o máximo que você tinha, agora é hora de parar. Então, em 2019, eu fui campeão em 2018, na Maratona de São Paulo, bicampeão, e em 2019, faltando um mês, eu me machuquei. Então, isso é frustrante, porque aí você tem que ir para fisioterapia, tem que começar o treinamento tudo de novo, sabendo que você estava ali em condições de ser campeão novamente. Então, é um outro lado da moeda que a mídia não mostra. Bacana, bacana. Sonei assim, para nós encerrarmos o horário, mas como tu liberou, eu segui em frente aqui o nosso horário. Eu só queria, para nós encerrarmos, assim, que tá, sinceramente, se tiver oportunidade, eu quero fazer mais uma, mais duas, mais três, porque eu tenho história pra caramba, eu tô gostando demais do papo. Assim, ó, o que agora, vamos... duas coisinhas que eu quero abordar agora nesse final. Agora eu li mais uma que eu tinha separado, mas assim, ó, agora, como tu bem falou, tu se aposentou do alto rendimento, vai virar treinador, já tem uma assessoria que tem a coroa do Solo Rei, já tá colocada. O que é daqui para frente? O que é a vida do Solonei daqui para frente? É ser treinador? É tentar fazer alguma coisa a mais pelo atletismo? Porque eu vi uma entrevista tua até pro... Putz, agora eu me esqueci o nome do canal. Corrida Simples, pode ser? Do Abelardo? Sim, eu acho que eu vi uma entrevista tua com ele lá, e que tu falou muito bem, tu deu uma aula de treinamento ali para ele, uma aula sensacional, falando sobre individualidade biológica e tudo mais, e eu fiquei bem feliz, assim, de ver o quanto tu te dedicou, tu estudou nessa nova carreira que tu quer seguir, assim como tu foi muito competente nas pistas, agora fora dela, tu tá mostrando também o cara que está... Tu sou super preparado para isso. Então, como é que é o Solonei daqui para frente agora, que se aposentou, como é que vai ser daqui para frente? Cara, a princípio, assim, eu tô sofrendo como 99% da população. Ainda não tem nada certo em relação à minha profissão de educador físico, né? Eu tô esperando aí algumas oportunidades aparecer, tô dando treino de corrida online, que é algo que eu consigo fazer à distância, né?
É que, na verdade, o treinamento online já existe há muitos anos atrás, Uhum. né? O Fredson que está acompanhando aí, ele vai confirmar isso, que a gente às vezes está muito longe do treinador e recebe ali o seu plano de treinamento e passa o feedback. É assim que funciona, como é na assessoria de corrida, né? E a assessoria de corrida eu vejo que muitas pessoas fazem pacotão, né? Então não vê a individualidade biológica de cada cliente, vamos colocar assim, de cada corredor, né? É o iniciante, intermediário e avançado. Cara, eu não posso te tratar como iniciante, nem intermediário e nem avançado. Eu tenho que ver quais são as suas predisposição, que nem a minha individualidade biológica foi o quê? Longa distância, endurance, um atleta de resistência, e isso já estava mais do que claro desde quando eu jogava futebol. Qual é o atleta hoje atleta entre aspas, né, o jogador amador, né, de várzea, que corre dois jogos, corre dois tempos de 45 minutos, aí vai, troca de uniforme e corre mais dois tempos de 45 minutos. São poucos, desde moleque já, né? Mas só que isso não foi descoberto precocemente, que aí eu poderia ter sido lapidado de uma maneira muito melhor. Talvez essas lesões que apareceram no final da minha carreira, talvez poderia até postergar, porque aí você consegue dar um suporte muscular de maneira correta. Mas em relação a iniciante, eu converso muito antes eu não gosto de passar a planilha no mensal para o iniciante, porque às vezes você não conhece muito aquele cliente, aquele atleta, e você já quer passar, de repente, um longo de 20 km, sendo que ele não está preparado para aquilo. Então eu vou passando o treinamento semanalmente, peço feedback constante, diário, para eu entender como que o sistema daquela pessoa funciona, né? Como que o organismo dela reage a determinados treinos. E da mesma maneira vai para o intermediário e o avançado. Então, esse negócio de pacotão para mim não existe, a individualidade biológica sempre. Cada pessoa é um ser humano, você tem que levar em consideração o trabalho, rotina de trabalho, se é casado, se é solteiro, se já fez alguma outra modalidade, futebol, vôlei, natação, se já foi corredor e parou, está voltando. São mil e um detalhes que eu levo em consideração. E o que eu mais gosto é o feedback. Tinha aí agora há pouco o Celso, estava assistindo, não sei se ele está assistindo ainda, que a gente está. Ele é de Santa Catarina, e a gente estava fazendo um trabalho aí, ele vai voltar de novo a fazer, que, pô, era feedback constante, troca de ideia. Pô, não consegui, trabalhei até tarde, pô, tem que levar isso daí em consideração. Às vezes a pessoa quer assessoria de corrida para socializar, né? Então a gente tem que entender isso daí também, que aquele cara que tinha o pace de 3 por mil já quer correr a 5, que é o meu caso. Então já muda totalmente de filosofia, já não é uma filosofia competitiva, é uma filosofia de socialização, de curtir, de fazer por prazer, ter uma longevidade, né, no sentido de você conseguir curtir mais a sua família, de curtir mais os seus amigos. Então, quem tem o esporte na veia tem que levar muito a sério, né? Essa questão é que, para ser muito sincero, muito verdadeiro, eu não sei se eu vou arrumar briga agora, mas muitas pessoas que são formadas em educação física vê o aluno com uma cifra, né? Não vê não vê aquela pessoa que tá obesa, que você tem. Eu tô dando personal para uma menina que tem 13 anos. Essa menina de 13 anos, ela tá com mais de 100 quilos. Eu já falei pro pai e pra mãe que é a longo prazo, não tem como. É que é uma cultura que foi criada, ela não chegou nos 100 quilos com 13 anos, da noite pro dia. Só que eu já estou colocando na cabeça dela que daqui pouco tempo, não dou data, mas daqui pouco tempo, em relação à idade que ela tem, ela vai conseguir correr pelo menos na sua vida. A gente tem que ver a outra pessoa lá na frente, né? No que você tem que estar entregando agora. Exatamente.
Exatamente, perfeito. Falando aí assim, ó, sensacional. Eu não quero mais tomar o teu tempo aqui, que nós já passamos bastante do limite, quase 20 minutos aqui, nós já extrapolamos nosso limite da live aqui. Eu quero te deixar aqui na frente do pessoal também que se quiser voltar, tá a porta aberta, a gente pode fazer mais uma, duas, 10 lives se quiser. Eu gostei muito de bater um papo contigo. Eu nunca tinha conversado muito tempo contigo assim, então para mim foi uma experiência muito legal. Tu é um ídolo para mim também, então foi bem recompensador, foi muito legal ter falado contigo. E se tu quiser agora deixar um abraço, deixar o contato para pedir para entrar em contato contigo para treinar contigo, ou deixar alguma dica para quem está começando a correr, fica à vontade, o espaço é teu e a gente vai se despedindo do pessoal com o teu recado. Pô, o contato é via Instagram hoje, praticamente quase 100% do pessoal, principalmente do mundo da corrida, é no Instagram, né? Então manda um direct aí, a gente vai alinhando, vai conversando, né? O valor já posso até dizer. E, bom, o valor eu tô cobrando R$100, que na verdade é um valor que na minha opinião é muito acessível, mas só que já dei né, um spoiler aí que o trabalho é a longo prazo, gosto muito de feedback, não estou fazendo situações de querer fazer iniciante, intermediário, avançado, é individualidade biológica, então é em cima de cada pessoa, de quantos dias pode treinar na semana, então essa situação de você entender qual que é a necessidade da pessoa, né? Não é a minha necessidade, eu dou aula dia de segunda, quarta e sexta, se você quiser, bem, se você não quiser, não vou estar mais lá. Não, então por isso que o online, de repente, seja até mais viável para muitas pessoas do que uma assessoria presencial. Porque você faz seu horário, você treina os dias que você pode, e dentro dessa situação aí, então eu estou aí no mercado de trabalho, agora não mais como atleta, agora assim como treinador, né? Passando planilha online aí. De corrida a gente entende um pouquinho, então é fácil a gente... Por um lado fica fácil e por outro fica difícil, né? Por um lado é fácil a gente direcionar e por outro é muito difícil porque às vezes tem pessoas que somem, tem pessoa que manda uma mensagem hoje e vai querer mandar a mensagem daqui 25 dias. No final da planilha que vai querer saber alguma coisa. E não é assim que funciona, né? Sim, exatamente. Então tá, Sônia, eu queria te agradecer a tua disponibilidade de estar falando com a gente aí nessa terça-feira. Nós passamos um pouquinho do horário. Te deixar um grande abraço, te agradecer e contar contigo numa próxima oportunidade, assim que possível, para a gente bater mais um papo que eu achei sensacional mesmo. E lembrar que todo mundo agora que vai estar o nosso papo que vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar em todas as plataformas a partir de amanhã, vocês já encontram ele em tudo que é lugar. Beleza, Solonei? Pô, eu que agradeço, espero que a gente se veja aí quando puder estar fazendo a maratona e, se Deus quiser, todo mundo bem, com saúde. E de repente aí, quem sabe não rola aquele símbolo olímpico aí nos Pampas. Exatamente, isso aí. Então tá, grande abraço, boa noite pra ti, boa sorte na nova caminhada, na nova trajetória, a gente vai se encontrar com certeza nas maratonas aqui em Porto Alegre. Um grande abraço. Tamo junto, obrigado, sucesso, todos aí fiquem bem.